Queridos, ouçamos a voz do Senhor através da pregação da palavra. Estamos nesse primeiro domingo de março, iniciando uma nova série nos cultos da noite, vespertinos, falando sobre a maravilhosa providência de Deus. E eu queria que nessa primeira mensagem você pudesse comigo atentar ao texto lá no profeta Isaías. Abra comigo no capítulo 48 do profeta Isaías. O verso 11, eu gostaria que você destacasse nessa leitura inicial, e ao longo da mensagem nós leremos o contexto próximo, que envolve os versos anteriores, até chegar no versículo de número 11, mas para nossa leitura e posterior oração, verso de número 11, Isaías, profeta Isaías, capítulo 48. Diz assim a Escritura Sagrada: por amor de mim é que faço isto. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outrem. Vamos orar. Ó Deus, ansiamos em meio a toda essa adoração que fizemos, com louvores, com orações, sabedores da Tua misericórdia e graça, queremos pedir que o Senhor nos mova agora através da Tua voz. A Tua palavra é a Tua voz. Nós não estamos aqui confiantes na sabedoria humana do pregador, ou em qualquer recurso nosso, para o nosso aprendizado da Tua palavra. Nós nos rendemos totalmente à iluminação e ação sobrenaturais do Teu Espírito. Por favor, nós viemos aqui para atender a Tua voz. Nós viemos aqui de maneira exclusiva buscar a Tua presença. E queremos rogar que o Senhor abençoe a nós todos que estamos aqui. Queremos rogar que aqueles que foram impedidos de vir, mas estão através da internet participando desse culto, que eles também sejam impactados com a Tua palavra. E no meio destes, ó Deus, nós lembramos de irmãos debilitados, quer sejam por enfermidades ou pela idade avançada, e rogamos que o Senhor cuide deles. Como o nosso irmão Leonardo Furlani, amanhã estava marcada, ó Pai, a visita dos homens da UPH na casa dele, mas infelizmente teve que ser adiada essa visita. E eu louvo a Deus o cuidado da demonstração da nossa igreja a partir também da UPH. Mas pedimos que o Senhor cuide dele, de todos os outros irmãos, idosos ou enfermos, ou ambos, que não podem estar aqui, porque nós estamos aqui. Nós tivemos condição de nos locomover e vir à Tua casa, isso é precioso demais. E nós queremos Te agradecer por isso e pedir, cuida de nós todos, cuida, ó Deus, para que em nome de Jesus, o Senhor, firme a Tua palavra no nosso coração. É o que desejamos rogar em nome de Cristo. Amém. Meus queridos, o verso 11 de Isaías 48 é um dos textos que deixam claro o que é a providência do Senhor. Ele não deixará de executar sua vontade providente. É por isso que de forma muito veemente, e aqui seria o fim da parte que eu gostaria de pregar, que Deus está aqui, e a repetição sempre é uma ênfase para prestarmos muita atenção. Ele clama
ele diz, é por amor de mim, somente, é isso que quer dizer a repetição, somente por amor de mim é que eu faço isto, coisas que nós vamos ver que o Senhor relatou através de Isaías para o povo de Israel, reino de Judá, também reino do norte, reino chamado Israel também, aonde Deus iria tratá-los, aonde Deus estava mais uma vez manifestando que o seu juízo viria sobre a rebeldia e desobediência daquele povo do Senhor, nossos irmãos do passado. E ele está agindo de maneira providente. Eu sei que a princípio, quando lermos os versos anteriores, você vai pensar assim, mas é muito pesado ou até meio que negativo para falar de algo tão maravilhoso, a providência de Deus. Mas é aí que nós podemos ver quão providente e, portanto, soberano é o nosso Deus. Mas eu gostaria de que pudéssemos ser um pouco mais estudado sobre essa palavra, aonde nós vamos vê-la nesse texto. Então a primeira pergunta é, o que é a providência de Deus? Vamos nos basear nos estudos dos irmãos do passado? Os catecismos e a nossa confissão de fé são muito bons para nos ensinar isso. Os irmãos que estão no catecúmenos, como nós todos já participamos na época passada, cada um à sua vez, vai lembrar que tem lá, tanto no catecismo maior, na questão de número 18, ou no capítulo 5 da confissão de fé, falando da providência de Deus. Mas deixa eu pegar um texto mais antigo, que foi escrito em 1563. Em 1563 foi feito o Catecismo de Heidelberg. E eu particularmente amo muito esse instrumento de ensino da palavra. O Catecismo de Heidelberg, na questão 27, pergunta, o que é a providência de Deus? Ouça a resposta. A providência de Deus é o poder onipotente e onipresente de Deus, pelo qual, como que por sua mão, ele sustenta céu e a terra, com todas as criaturas, e os governa de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e anos estéreis, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas não nos vêm por acaso, mas da sua mão paternal. Amados, em quase todas as confissões, a providência divina significa exatamente isso, um poder onipotente e onipresente de Deus. É por isso que a gente não pode esquecer, é por isso que a gente não pode apenas usar o jargão. Isso é da teologia sistemática, é do pessoal, dos teólogos que estudam. Todos nós somos teólogos, nós cremos em Deus. Todos nós podemos nos basear numa vida de certo e errado, influência divina. Então isso não é matéria para alguns estudarem. É uma vivência preciosa. Esse poder que o Catecismo de Heidelberg explica é um poder que sustenta e governa todas as coisas, mas o que confere a essa definição, essa sua inclinação em direção à providência, e não apenas a soberania de Deus, que nós sabemos, é como se elas fossem irmãs, não é? É a essa expressão maravilhosa da sua mão paternal. Amados, isso tem grandes implicações quanto ao desígnio do governo de Deus sobre todas as coisas. Significa que todas as coisas no universo são, não perca essa ideia, são governadas tendo em vista o bem dos filhos de Deus para a glória de Deus. E nesse ponto, o texto que eu separei para nós nos debruçarmos, ele é totalmente impactante nesse sentido. Mesmo se referindo a uma porção histórica muito forte, cravada ali no Antigo Testamento, envolvendo o povo de Israel do passado. Caminhe comigo mais um pouquinho nessa introdução. A nossa conhecida confissão de fé, ou melhor dizendo, o Catecismo Maior de Westminster,
Ele foi escrito em 1648. No final, depois que a confissão de fé foi feita, fizeram o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. É muito bom lembrar que o Breve Catecismo, em 1648, tanto o Breve como o Catecismo Maior, o Breve Catecismo era para ensinar as crianças. E o Catecismo Maior era para ajudar os pastores a pregarem sequencialmente todo o ensino bíblico, a Bíblia inteira. Precioso isso, não é? Faz parte da nossa história reformada e também presbiteriana. A questão 18 do Catecismo Maior diz assim: quais são as obras da providência? Olha a resposta. As obras da providência de Deus são a sua mais santa, mais sábia e mais poderosa preservação e governo de todas as suas criaturas, ordenando a essas criaturas e todas as ações delas para a sua glória. Então, a providência de Deus, queridos, não somente preserva e sustenta a existência de todas as criaturas, como também ordena. Eu amo isso. Ah, como isso me dá paz e segurança. Deus ordena todas as suas ações. Então, o propósito de toda essa preservação e de todo esse ordenamento é mostrado com clareza para a sua glória. E isso é uma soberania intencional. E a soberania intencional nós podemos chamar, como John Piper chama, a soberania intencional de Deus é a sua providência. Deixa eu fechar essa introdução com vocês com a Confissão de Fé de Westminster. A confissão foi a primeira a ser escrita, como eu disse, depois os catecismos, né? O Maior e o Breve. Em 1646, eles encerraram a confissão de fé. No capítulo 5, capítulo da providência, eu imagino que logo em breve os nossos irmãos do Catecúmenos deste ano chegarão ao capítulo 5. E eles vão lá, e nós aqui vamos relembrar que nesse capítulo 5, no primeiro item da providência, o texto diz: Deus, o grande Criador de todas as coisas, Ele sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, governa todas as ações e coisas, desde a maior até a menor, por meio da sua providência sábia e santa, de acordo com a sua presciência infalível e o do seu soberano e imutável conselho da sua própria vontade. Para quê? Para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Irmãos, pense um pouquinho comigo. Você ouvindo essas definições que nascem de princípios bíblicos, você não fica impactado em quem é o teu Deus que você vem adorar, como estamos fazendo agora? Antes mesmo de ler o texto, aliás, até o verso 11 de Isaías 48, o único que eu li para vocês, começa a ter sentido. É por isso que ele vai executar coisas por amor do nome dele. Ele governa e sustenta tudo. Agora, preste atenção. Essa última definição que eu li para vocês, ela é a mais completa, até agora, de todos os documentos e confissões do passado. É por isso que a nossa denominação ama e abraça a Confissão de Fé de Westminster, claro, abaixo da Escritura, sempre. Veja, essa explicação diz que Deus sustenta, dirige, dispõe e governa o quê? Todas as criaturas e as ações e todas as coisas. E tudo isso é para um objetivo: o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. O alvo dessa providência de Deus, diz a confissão, é o louvor da glória de Deus. E não somente um aspecto ou uma faceta da sua glória, como amor, graça ou mesmo a misericórdia, mas toda ela, a glória da sua sabedoria, do seu poder, da sua justiça, da sua bondade e da sua misericórdia. Esse é o teu Deus. Pense nisso, no momento das suas lutas, preocupações e dificuldades. Pense nisso, no momento das grandes alegrias que você tem do lado de cá do céu.
Ele, de maneira providente, faz tudo o que Ele quer, visando a glória dEle para a preservação do seu povo. Esse é o Deus providente. É por isso que é por amor dEle que Ele faz todas essas coisas. Ele não vai deixar o seu nome cair na lama. A glória dEle, Ele não vai dar para ninguém. A glória dEle é para Ele. E chama você, e salva a mim, e congrega a nós como seu povo, para nós vivermos nesta alegria de compreendermos. O mundo não anda sozinho. Não existem energias ou o poder do universo, ou mesmo o poder humano apenas, ou o destino, ou os astros, ou seja lá o nome que você queira dar a essa força paralela. Só tem um nome, o do Senhor. Isso colocado, volte os olhos comigo para Isaías 48. Eu peço que você abra agora, se a sua Bíblia é como a minha, talvez esteja o verso 11 numa folha atrás, então volte para o verso 1 de Isaías 48. Eu vou ficar com 1 a 11, como eu queria muito trabalhar o capítulo todo, amados, mas já vai ser uma dose bem cavalar para nós até o verso 11. Então, voltando para esse texto, o que você tem aqui, nesses 11 versos, em resumo, aqui tem um momento profético da história de Israel, mostrando aquilo que já ouvimos em outros momentos com outros profetas. É que Isaías é o maior que Deus usou para anunciar as tratativas, um dos profetas não tão antigo, mas o mais letrado ou literário, isto é, que Deus ordenou a sua escrita. Nós temos aí um total de mais de 60 capítulos, para ser bem exato, 66 capítulos. É uma profecia muito intensa, e Deus ordenou que fosse registrada na Escritura. E nesse momento histórico de Israel, são as tratativas de Deus com o seu povo lá do passado, um povo que infelizmente estava rebelde, determinando, as tratativas de Deus tinham como objetivo determinar, transformá-los. E nessa ação de transformação, o que você vai ver nesses 11 versos, são as ações providenciais de Deus. E é claro que eu quero que você já pegue esse entendimento. O que Deus, o Deus do passado, o Deus do Antigo Testamento fez com o seu povo do passado, Ele que não muda, Ele que não se altera como nós, que mudamos de opinião da noite para o dia muitas vezes, Ele que continua com um único plano, com o seu único projeto, como lemos nas definições sobre providência, Ele quer que você entenda, esse Deus do Antigo Testamento é o Deus que hoje está ao seu lado, que está sendo providente com você. E, portanto, aprenda como Ele age, mesmo se o seu povo se tornar como esses queridos do passado, rebeldes, desobedientes, Ele nos transformará. E é isso que nos dá a base da segurança que a providência divina nos traz. Aliás, o tema dessa mensagem é exatamente esse, amados. E se você quiser anotar, coloque aí, a segurança da providência de Deus. Mas pastor, no meio de um contexto pesado, o povo estava sendo desobediente, Deus vai castigá-los. Não, Deus vai tratá-los. O castigo veio sobre o Messias, mas aqui é Antigo Testamento, mas Deus já havia anunciado que isso ia acontecer com o Messias. E na mente do Senhor, que é atemporal, que não está preso a presente, passado e futuro, que não está alocado à nossa cronologia, Ele já tinha preparado. Como Pedro diz, o Cordeiro do Senhor, imolado antes da fundação do mundo. Quer dizer que o Deus eterno já tinha o seu único, perfeito e maravilhoso plano. E nesse único, perfeito e maravilhoso plano, Ele inclui você, inclui a desgraça do seu pecado,
e inclui a poderosa salvação que lhe alcançou, e ainda vai alcançar outros, e inclui a certeza providencial de que a eternidade vai acontecer. E sabe quando você vai se cansar de ouvir sobre a eternidade do plano de Deus? Nunca! Principalmente porque nós temos uma tendência muito pecaminosa de querer estabelecer nossos desejos, nossos planos, e é aí que o pecado nos engana. Então, olhando e aprendendo sobre a segurança da providência divina, veja, nesses versos iniciais, Isaías vai recapitular o argumento da profecia que tem sido central aqui nas suas falas, nas suas reivindicações, nos capítulos anteriores. Depois eu peço para você ler de novo Isaías, se assim você desejar. E ele está aqui recapitulando. Ele mostra que Deus predisse os acontecimentos no passado, muito antes da sua concretização. Verso 1 e verso 2, atente à leitura. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saístes da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e confessais o Deus de Israel, vírgula, leia a frase final, mas, nossa, você percebeu os títulos? Vocês chamam-se pelo nome do Senhor, conhecem o nome do Senhor. Vocês se chamam do povo do Senhor Israel. Vocês saíram da linhagem de Judá. Vocês juram e confessam que creem no Deus de Israel. Mas isso tudo é uma grande mentira. Quando você lê o verso 2, a profecia ou Deus através de Isaías continua. Da santa cidade vocês tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, o povo aqui, nesses dois versos, ele é instado, ele é chamado a fazer uma coisa, ouvir. E esse verbo aqui, ele vai ser repetido mais 10 vezes, e nos 16 versículos seguintes, além do verso 11, do qual nós paramos, você vai ver isso. Existe um sinônimo quando você chega no verso 18, para a frase abrir o ouvido, isto é, preste atenção. O povo deve dar total atenção a isso, àquilo que nessa chamada de atenção, Deus usando a boca de Isaías quer falar. O povo deve dar atenção. O que Deus vai anunciar, o que Deus vai mencionar da sua providência. Mas além disso, amados, esse verbo ouvir também implica obediência. Então a ação apropriada concernente a essa mensagem do Deus que vai falar da sua providência para o seu povo é: ouçam para obedecer. Pegue isso para você. O que você está ouvindo, vai ouvir agora, é para você guardar no coração, é para você anotar na sua alma, para você computar no seu cérebro, para você obedecer. Veja como é o Deus providente. Há um apelo, amados, um apelo ao passado. No verso 1 ele fala, Jacó, Israel, Judá. Sabe qual é a questão? Quem somos nós? Nós somos pessoas que existem em virtude do que Deus fez, como os nossos ancestrais. Então nós não somos independentes, nós precisamos desse Deus. Esse Deus que governa de maneira providente. Há um apelo aqui para a nossa filiação religiosa. Repare, quando identifica aquele povo publicamente com Deus, quando eles usavam o nome do Senhor, jurando pelo seu nome, e era o nome considerado mais sublime de todos, louvando esse nome por todas as suas obras gloriosas, a nosso favor, a favor daquele povo também, declarando que é a nossa fonte de esperança. Você está percebendo a chamada de atenção aqui?
Ouçam, vocês que são meu povo. Ouçam, vocês que são os que dizem que confiam em mim. Olha o verso 2. Há um apelo agora para a identificação presente. Pareça ou não, nós somos o povo da cidade santa, a cidade do Senhor, Jerusalém. Não, aqui não é questão geográfica ou de etnia. Nós não somos de Israel, somos brasileiros aqui. E lá você vai dizer, não, lá eles eram. Não, mas a questão é que havia uma coisa especial. O que tinha em Jerusalém, qual era a marca ali? O histórico templo foi construído e aquilo não eram pedras santas, não era uma construção onde Deus só estava ali, mas manifestava como a comunicação e comunhão com Deus eram reais. Ele queria ser o Deus deste povo. Você percebe? Ele estava relembrando, vocês têm uma ligação comigo. Sabe, amados, dado tudo isso, diante dessas palavras do verso 1 e verso 2, dificilmente nós e aqueles irmãos do passado podemos ser neutros quando o Santo de Israel fala. Esse é o ponto. Quando ele diz, chama a nossa atenção para atentarmos a ele, é porque ele vai demonstrar que quem governa de maneira providente a nossa vida não são nossos desejos ou a força humana, é tão somente ele. Ele está falando, nós devemos estar muito entusiasmados em ouvir e, por consequência, fazer o que ele diz. Por isso que esses versículos introdutórios têm um outro elemento importante, tem a tal da acusação. E a acusação aqui é bem clara, percebeu? Dá até um gosto de ironia de Deus nessa acusação forte. É bem explícito isso. É que a profissão religiosa, a profissão de fé de Israel, ela é insincera, ela não é confiável, portanto não é verdadeira, ela não é correta, portanto não tem retidão. Aliás, é como eu falei antes, é uma mentira. Então o profeta está tentando dizer que se o povo como um todo fosse sincero no que diziam sobre Deus, então eles deveriam obedecê-lo, e nesse caso eles deveriam confiar nele, quando diziam que ele usava um conquistador pagão, a Babilônia, para de propósito vir e levá-los cativos, e de lá o Senhor iria mantê-los por 70 anos e iria trazê-los de volta. Ah, mas isso é muito duro. Obedeça, porque Ele é providente, Ele cuidará de vocês, isso para os irmãos do passado, Ele cuidará, Ele vai transformá-los, mesmo que tenha que arrancar as vossas entranhas espirituais e implantar coração de carne no lugar desse coração rebelde de pedra. Ele vai cuidar de vocês. Ah, queridos, Ele vai executar os seus propósitos, mas vocês, povo de Israel do passado, vocês não querem obedecer, querem dar um jeito, fazer conchavos com outras nações, para quando a Babilônia vier, nós vamos guerrear, e nós não vamos ser cativo coisa alguma, nós não vamos ceder. Deus está aqui discutindo, porque eles não creem na providência dEle. É por isso que esse texto é importante, porque nós todos somos chamados para termos transformações. Leiam agora, por gentileza, o verso 3. O que o texto diz? O que Deus está dizendo? O Senhor não só predisse antecipadamente o que estava para fazer, mas Ele também fez o que disse que faria. O nome disso, Ele está dizendo, eu sou providente, a minha providência preparou que vocês não se perdessem nos vossos pecados, mesmo me chamando de Senhor, mesmo até me cultuando. Aliás, depois de curiosidade, leia o capítulo 1 de Isaías e fique chocado quando Deus em Isaías relata no capítulo 1,
vocês vêm com a multidão dos sacrifícios e eu não aguento mais isso. As suas festas de lua nova e comemorações religiosas é abominável para mim. É assim que começa a profecia de Isaías. E Deus, na sua santa providência, não quer que o seu povo se perca. Qual é o propósito do Senhor? Em salvar pessoas. Qual é? Salvar pessoas. Ele vai salvar. Ele vai conduzir até o fim. Aquele que ele fez uma aliança, um pacto de graça, perdoando todos os pecados, não se perderá, mas ele vai transformar. Não existe isso, nem na igreja presbiteriana, nem na teologia reformada, e portanto, se ela é fiel, ela é bíblica. Não há na Bíblia a ideia de, eu posso, já que eu sou eleito e predestinado, viver de qualquer jeito, me satisfazendo nesse mundo, mas no final eu vou para o céu. Há 5 anos atrás, eu li de novo um livro totalmente da cultura americana, dizendo que de 70% a 80% dos americanos, todos que vivem de qualquer jeito, de moral totalmente perdida, dizem, Deus é bom, quando eu morrer, eu vou para o céu sim. Aonde vai ficar a nossa cultura no meio disso? O meu temor é que nós, esquecendo dessa providência do Senhor, que está dando exemplos históricos registrados na Escritura, que Ele transforma o seu povo, porque Ele é providente, o meu temor é que nós estejamos reproduzindo isso hoje. Vivendo vidas de qualquer jeito. E reclamando se alguém diz, amado, isso que você está decidindo na sua vida é pecado. E não pode, porque o problema é o outro, não eu. Que isso, o problema somos nós. Não é nozes, não é nós. Tudo bem que parece que Deus de vez em quando dá nozes a quem não tem dentes. Parece isso. Ele salvou você, como é que pode? Ele quis resgatar a mim e a minha família, meu Pai. Isso é coisa do Pai eterno. É coisa do Deus providente. Ele está dizendo, eu anunciei tudo. Eu preparei todas as coisas. Eu gosto dessa palavra, quando ele repete no meio do verso 3, sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir, de repente agir, elas se cumpriram. O verso 4 e verso 5 dizem assim, diz o Senhor, porque eu sabia que eras obstinado, vocês, povo do Senhor, a tua cerviz é como um tendão de ferro, e tens a testa de bronze. Verso 5, por isso te anunciei desde aquele tempo, e te dei a conhecer antes que acontecesse, para que você não dissesse, foi o meu ídolo que fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura e a de fundição as ordenaram. Você sabe que o povo de Israel, nesse passado aqui, a rebelião deles abandonarem ao Senhor, claramente era baseada na idolatria mesmo, acreditar em outros deuses. Talvez hoje você não se dobre a nenhum outro Deus, mas você realmente pode fazer verdadeiro sacrifício de criança, quando você trabalha para conquistar aquele valor de salarial, aquela coisa, e despreza a família. Então nós também temos idolatria. Ou quando nós ficamos escravos de querermos um corpo escultural, e aí todo tipo de ação não é saúde, é assim uma idolatria, porque a sociedade fala da imagem. Nós talvez não dobremos os joelhos para Afrodite, mas podemos adorar o eu. O povo de Israel dobrava os seus joelhos para outros deuses. E é interessante que no verso 4, a palavra obstinado só era usada em hebraico para um animal torrudo, um animal, uma besta, que empacava e ficava com o pescoço duro, e o montador, que estava nessa montaria, não conseguia dirigir. Deus está falando que o povo do Senhor rebelde é como esse animal, obstinado, dura cerviz. Você leu a palavra aí, bem traduzida, tendão de ferro, pescoço duro. Não muda. Não é torcicolo, não. É teimosia. O
que estava motivando essa profecia? Por que Deus informa antecipadamente o que estava para fazer? E aí, amados, pela primeira vez se apresenta essa explicação aqui. Deus agia assim em função da natureza humana caída. Essa dureza de coração, essa idolatria. Segundo Isaías, e na verdade, segundo toda a Escritura, ela já está manchada, a natureza humana, com aquela insistência quase que incurável sobre nós querermos o nosso próprio caminho, a todo custo. Os nossos irmãos do passado também faziam isso. Essa perversidade de coração significa que nos recusamos a ver os sinais normais que apontam para a existência de um Deus que, além do tempo e do espaço, ele existe, que não se sujeita ao nosso controle. Ele controla com a sua providência. Por isso que admitir a existência de Deus seria a mesma coisa que admitir o direito que Ele tem de governar nossas vidas. É isso mesmo, se Ele existe e Ele é poderoso, Ele é o maioral, bom, então eu tenho que prestar contas a Ele. E, portanto, para o ser humano perdido ou o crente que está largando em rebeldia a comunhão com o Senhor, pensamentos como esses são intoleráveis. Portanto, mesmo depois de haver experimentado a intervenção dele para o bem das suas vidas, como ele fez com o Israel do passado, muitas vezes ainda preferimos agradecer as obras de nossas mãos. Aliás, agradecer a nós mesmos por tudo quanto se tem realizado em nossas vidas. Aliás, a nossa maior idolatria é quando queremos nos colocar no lugar de Deus, e isso é que é um grande pecado. Então, o que pode Deus fazer para contrapor essa tendência idólatra de nós todos? A resposta é essa profecia providente e maravilhosa. Se ele pode inspirar profetas com predições específicas de eventos do futuro, e se os profetas claramente as atribuem a Deus, como Isaías fazia, e se os eventos se concretizam realmente como foram ditos por Deus, anunciados por Deus, então isso vai ser uma forte evidência de que Deus é quem diz ser. Então, amados, vamos já aplicar positivamente esse problema do Israel do passado. Ele está comandando graciosamente, providentemente a sua vida. E se você está carecendo de transformação, não se engane, Ele vai até você, Ele utilizará de todos os meios providentes para moldar você, Ele cuidará do seu momento presente e todo o seu futuro já está traçado por Ele. E o que você precisa é entender que viver por fé é viver crendo nessa providência suficiente e transformadora de Deus. O que é não ter fé? É confiar em mim mesmo e nas minhas limitadas e inúteis providências. Isso é não ter fé. A fé realmente é certeza, como diz o autor aos Hebreus, certeza das coisas que você não vê, mas com base em que eu espero? Não, Ken Garden errou, não é um salto no escuro, coisa alguma. Você está saltando para as mãos providentes do Senhor, e isso é real. Eu já tinha anunciado tudo isso, diz o Senhor. Na verdade, amados, o que o texto aqui quer nos ensinar, olhando a questão histórica do momento, é o seguinte: tudo isso era particularmente importante, tudo isso que eu preparei vocês a chegar aqui, na boca quase do exílio, tudo isso é importante para que o exílio aconteça, o tratamento da vossa alma, falando dos irmãos do passado, acontecesse, e depois o regresso de vocês quebrantados e moídos e dependentes só de mim. Eu preparei todo esse caminho, diz o Senhor. E aí, para usar os textos
ou a profecia de Isaías, no capítulo 46, é Deus dizendo: não foi a divindade Bel, nem a divindade Nebo, que causaram a queda de Jerusalém pelas mãos da Babilônia. Então quem foi? Foi o Senhor. Olhe para a sua vida. Alguns desencontros e problemáticas e coisas que, puxa vida, eu pensava que ia dar X, deu Y. Isso tudo veio da poderosa e providente mão de Deus para você parar de confiar em si. Mas isso me humilhou, que sejamos humilhados 1000 vezes para que a exaltação seja do Senhor em nossa vida. Porque Ele, diz a promessa bíblica, Ele no tempo dEle te exaltará. Mas primeiro é descer para depois ser exaltado. Me parece que alguém, o Deus eterno, fez isso. Lembra do nome do Messias? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Quem foi que morreu por você e ressuscitou? Bom dia de novo, mesmo sendo noite. Então, o Senhor Jesus, Ele se humilhou para depois ser exaltado. E nós queremos já pegar o bonde andando e sentar na janelinha e dizer: condutor, vai por esse caminho para ficar mais perto da minha casa. Não! Você se humilha, você é quebrantado, você é moldado. Amados, é exatamente isso. O Senhor havia profetizado 115 anos antes, o capítulo 39 de Isaías diz isso. Visto que aqueles ídolos babilônicos não causaram a queda da cidade e nem podiam impedir a sua reabilitação pelos exilados, se Deus o disse, então é isso que vai acontecer. Depois leia Isaías 44, 28. Não foi alguma criação do intelecto e de proeza humanos que ordenaram que as coisas acontecessem. Quem está ordenando as coisas? Quem está comandando de maneira providencial tudo? O Deus vivo. É isso. Verso 6. Leiam, por favor, verso 6, por favor. Amados, vocês estavam indo bem, por que pararam o ânimo? Vamos ler forte o verso 6. Vamos lá. Já... O que o texto está dizendo? Vocês já ouviram as profecias, agora visualizem essas profecias com os olhos do entendimento e vocês vão ver que todas elas têm se cumprido. Sabe o que o Senhor está dizendo? Aqui o texto usa um verbo maravilhoso, veja, mas aqui não é o verbo comum para enxergar, não. É o verbo para olhar atentamente. É o verbo que é usado para descrever a atividade de Isaías, como ele considerava as visões de Deus, algo que deu impacto. Então isso tem que impactar. Veja como eu estou cuidando da história de vocês. A própria existência da nação de Israel é um cumprimento das palavras dos profetas, desde Abraão até a época atual. Isso deve declarar o que bem sabem ser verdade. Deus é o Senhor da sua história. Para nós hoje, isso não mudou. Ele é o Senhor da nossa história. Por isso, queridos, em contraste com aqueles irmãos do passado que se tornaram adoradores de ídolos, que são os ídolos incapazes de apresentar qualquer evidência de que os seus deuses falaram o que era certo, os hebreus então que ficaram idólatras, eles não tinham outra opção, senão anunciar a clara verdade. Quem comanda a história é o Senhor. Nós temos que aprender a confiar na segurança das ações de Deus. A gente precisa descansar nele. Ele está dizendo: vocês já ouviram. Como é que vocês não podem admitir isso? Eu faço ouvir coisas novas ocultas. Vocês não conheciam. Em outras palavras, os deuses ou a fé onde vocês estão colocando ela não é verdadeira. Só eu comando tudo.
Por favor, descansem. Mas nós vamos sofrer, Senhor, descansem. Mas, Senhor, vem um inimigo contra nós, confia em mim. Senhor, esse mundo é difícil, é de dores. Descansa no meu poder e obedeça. Descanse no meu poder e obedeça. Sabe, amados, sempre é assim, quando o Senhor quer mostrar que é o nosso Deus. Se você seguir o texto até o 11, você vai ouvir. Essas coisas, verso 7, apareceram agora e não há muito, e antes desse dia delas não ouviste, para que não dias eis que já o sabia. Tu nem as ouvistes, nem a conhecestes, nem tampouco antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e eras chamado de transgressor desde o ventre materno. Eu sei que você vai querer confiar em outra pessoa, ou em outra coisa, ou em você mesmo, e não em mim. É isso o resumo. E aí vem as palavras finais dos 3 últimos versos. Todas essas tentativas, irmãos, de serem independentes, e nós também, o texto já está falando, a providência do Senhor maravilhosamente está nos dando a bênção, de que os nossos desejos serão frustrados, se nós não conhecermos quem é esse Senhor que cuida. Se pudéssemos pelo menos conhecer o futuro, então não precisaríamos viver nesse estado de desamparo, e assim pensamos. Mas aí a profecia é dada, não para que possamos conhecer o futuro, mas como evidência de confirmação que podemos e devemos confiar em Deus. Sabe por que de propósito eu peguei essa parte? E não algum texto da providência de Deus maravilhosa. Os salmos estão lotados de ensinos providenciais do Senhor. Tipo, como exemplo, Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o povo do Senhor e a sua descendência mendigar Isso é providência de Deus. Pastor, por que o senhor não usou isso? Ia ficar mais legal. Não só porque é um versículo e é mais rápido, não é por isso, mas não é mais animador? Não, animador é a verdade de que nós somos assim. Israel do passado é um retrato nosso. E as providências do Senhor não são impactadas, impedidas, paradas, bloqueadas, por causa de sermos, como o verso de número 8 diz, pérfidos, transgressores desde o ventre materno. Por quê? Olha o verso de número 9. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Preste atenção, o que a rebeldia de largar ao Senhor merece, daqueles que se disseram um dia povo do Senhor, o destino é ira de Deus. Bom, e o derramar da ira de Deus só significa uma coisa biblicamente, inferno. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor derramou a sua ira, mas Ele derramou sobre aquele que tomou o cálice da ira do Senhor e sorveu cada gota, o Senhor Jesus. E pelos quais Cristo morreu e ressuscitou, esses não recebem mais ira, mas serão moldados e quebrantados e transformados. Gente, é por isso que você pode ter convicção de que o Senhor vai te santificar mais, tornar você mais obediente. Por isso que essas batalhas cotidianas, elas não são terminais, isto é, elas vão acabar comigo. Não vão. Não adianta. Você pode ser xingado, podem zombar da sua fé, você pode até conscientemente dizer, eu não sei lidar com isso. Esse é o ponto que Deus coloca-nos, para que a gente creia, Senhor, derrame da tua providência, porque o teu plano é perfeito e eu não consigo estabelecer nenhum dos meus. Esse é o ponto que Deus quer chegar com todos do seu povo. Ele quer pessoas humildes e quebrantadas que clamam somente a Ele e que humildemente confiam o plano dEle.
a providência dele para nos sustentar até lá é o melhor e é o que vai acontecer. Como pode Deus permitir ser ele comparado com ídolos? Não. Como pode permitir que a sua reputação seja confrontada com eles? Não, não. Daí ele salvaria seu povo, não porque o povo merece, mas porque o mundo, para que o mundo conheça a natureza do Deus único, a sua natureza misericordiosa. Aliás, a misericórdia é uma das maiores demonstrações da providência do Senhor. E a despeito, amados, de nosso pecado, a despeito do destino que em grande quantidade nós merecemos, cada um de nós merece, Deus libertaria seu povo para que o mundo conhecesse a verdade. Se Deus, porém, é gracioso, por que Ele permitiu que o Israel do passado experimentasse os horrores do cerco e do exílio da Babilônia? A resposta é que Ele preparou, executou aquilo que ninguém poderia destruir, o pacto que Ele fez com seu povo. Ele comissionou ações providenciais a favor do seu povo, mesmo nessas tratativas horríveis aos olhos humanos, para moldá-los. O juízo é sempre considerado como um meio de fomentar, de iniciar, de empurrar o povo de Deus para a esperança, e esperança esta com vistas para o céu. É isso mesmo, Deus não quer eliminar ninguém que Ele salvou, mas Ele espera despertar esse povo, despertar o brio desse povo, para que eles experimentem alguns resultados que a sua rebelião merece. Sim, você amarga um pouco das consequências do seu pecado nessa vida terrena. Sim, porque as providências do Senhor, elas não vão ser cumpridas na eternidade, elas são cumpridas no nosso tempo presente. Sem as providências de Deus, ninguém, nem o povo de Israel, nem nós hoje, conseguiríamos nos manter firmes na fé, crentes mesmo de que o Senhor nos salvou e nos conduz. O verso 10, o penúltimo verso, diz para nós: eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata, provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim é que eu faço isso. Esse tratamento é por amor de mim, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória eu não dou a mais ninguém. Esse tema de disciplina e não de destruição é que é cada vez mais expandido nesse mesmo versículo 10 que eu li. Deus não desejava destruir o povo de Israel, mas refiná-lo. O que você acha que Ele quer fazer comigo e com você? Ele quer nos refinar. Por isso que no verso 11 ele fala: como pode Deus permitir que o povo pense dele como se ele fosse meramente mais um dentre aqueles deuses? Ele é o único ser em todo o universo que é genuinamente santo. Isto é, ele é o outro em essência e caráter. E se ele não destrói, nem abomina o seu povo, o mundo dirá que nenhuma glória lhe pertence mais que a qualquer outra divindade. Esse é o Deus glorioso. E é essa percepção de que a glória pode ser dada a outras pessoas ou deuses, é totalmente errada. Porque a sua glória é unicamente para Ele. Ele é o único santo. Ele é aquele que Isaías, quando foi chamado no capítulo 6, diz, ou melhor, ele ouviu os serafins dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele demonstrará essa verdade ao libertar o seu povo contra todas as disparidades, quer políticas, quer espirituais. E da parte do povo, eles devem moldar as suas mentes a fim de que lhe rendam lealdade absoluta. O que aconteceu com os irmãos do passado
é o mesmo projeto providente para nós, crentes de outras épocas. Você deve compreender isso, mesmo no meio da principal luta que nós passamos, a luta da santificação do Senhor em nossa vida. Ele é providente, governa tudo e todos, para conduzir tudo para a sua glória. Então tenha esperança de focar a sua vida nele, para a glória dele somente. Amém. Fiquemos de pé. Oremos finalizando, recebamos a bênção apostólica e cantaremos ao final o hino 5, Trindade Adorada. Eu vou pedir que o nosso irmão diácono Ademilson possa fazer essa oração final por nós e depois receberemos a bênção. Santo Eterno Deus, graças te damos por esse dia, ó Pai. Graças te damos porque a Tua palavra foi pregada com fidelidade e a Tua providência, ó Pai, tem sido para conosco. Peço que Tu esteja abençoando a cada um de nós, ó Pai, de modo que possamos refletir nessa semana sobre o que foi pregado, sobre a Tua verdade, ó Pai, e que possamos viver a Tua verdade, ó Pai. Agradecemos por esse culto e pedimos que o Senhor sempre nos traga a Tua casa para louvarmos ao Senhor. Agradecemos também pelo dia que o Senhor nos concedeu, que é um dia que deve ser dedicado a Ti, e que possamos sempre, ó Pai, viver de modo em conformidade com o Teu Evangelho. Em nome do Teu Filho amado Jesus é que eu oro. Amém, Senhor.